Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre uma prática corporal de aventura, que é a orientação. Quais os objetivos, então, acerca desse tema? É que vocês consigam identificar os conceitos de orientação e os pontos de referência, identifique as características da orientação, assim como as suas transformações históricas, e que também crie e analise mapas de orientação. Agora, algumas reflexões acerca dessa prática corporal de aventura, para que vocês tentem chegar o mais próximo da sua realidade. Você sabia que existe uma prática corporal de aventura chamada orientação? Vocês sabem o que é? Quando eu cheguei aqui falando para vocês que a gente ia falar sobre orientação, o que vocês imaginaram? Vocês sabem como que ela surgiu? Ah, professora, eu não sei nem o que é orientação, como é que eu vou saber como ela surgiu? A gente vai ver isso agora. Sabe qual que é a distância da sua casa até a escola? Quantos metros dá da sua casa até a escola? Tem algum ponto de referência no caminho ou próximo? Qual ponto de referência vocês podem citar? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então o que é a orientação? Então, para quem não sabe o que é, vamos aprender agora. É a prática corporal de aventura em que o praticante ele se orienta ao longo de uma série de pontos de controle. A gente chama de PCs, tá? São os pontos de controle, que são demarcados no terreno, usando a bússola ou um mapa. Então, você vai ter uma bússola ou um mapa e você vai tentar encontrar os pontos de controle que vão estar espalhados em um terreno. Tá? O objetivo é você chegar antes que todos os que estiverem participando. Então, é uma corrida atrás desses pontos todos os pontos de controle. A gente vai ver como é que faz isso. A sequência de passagens nos pontos de controle é obrigatória, porém, a escolha de uma rota entre eles é livre. Então, por exemplo, vocês têm que passar no ponto 5, depois vocês têm que ir para o ponto 6. Como eu vou fazer essa passagem do 5 para o 6, eu posso escolher um riacho, eu posso escolher um lugar que esteja mais plano, daí cada um vai escolher a melhor passagem, o melhor caminho possível. Também é conhecida como rally a pé, trekking e enduro a pé. Então, esses nomes também são utilizados para a gente definir a orientação. E olha que legal, não existe só a corrida de orientação. A gente tem 4 tipos aqui. A gente vai falar sobre a corrida, só que a gente tem 4 tipos, tá? Então, aqui é a orientação pedestre, aqui é a orientação de bicicleta, tá? Aqui o trail orienting, que seria para as pessoas que têm deficiência física, geralmente, ó, tá vendo bem visual, né? Fazem com cadeira de rodas. E aqui o ski orienting, que é a ideia mesma, porém na neve. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a orientação e a sua história, como que ela surgiu, respondendo a nossa pergunta inicial. Em 1918, esse major, o Ernst Kilander, é um sueco, ele decidiu usar a natureza para motivar as pessoas para participarem das corridas rústicas e do cross-country. Então, o número de pessoas praticantes dessa modalidade estava diminuindo. Então, ele tentou inventar algo diferente para que aumentasse o número de participantes, e deu certo. Em 1935, aconteceram os aprimoramentos dos mapas e a melhoria dos níveis de competição. Então, consequentemente, melhorou os mapas, o nível da competição melhorou também. Aí, em 1937, a gente teve o primeiro campeonato, vocês podem ver que é recente. Ah, professora, mas é muito antigo. Se a gente for pensar em história, é recente. E em 1942, ele foi incluído no currículo escolar. Isso aqui tudo aconteceu, mas no meu currículo não tem, professora. Isso aqui tudo aconteceu na Suécia. Então, a gente pode dizer que lá foi o berço da orientação. Então, tudo isso, olha que legal, incluído no currículo escolar. Imagina você ter na sua disciplina a disciplina de orientação. Como a gente tem língua portuguesa, matemática, orientação. É isso que aconteceu lá em 1942. No mundo agora, como que ele foi difundido no mundo? A orientação é uma das práticas corporais de aventura mais praticadas nos países nórdicos. Então, os países nórdicos são os que mais participam. Em 1961, foi fundada a Federação Internacional de Orientação. Em 1962, a gente teve o Campeonato Europeu de Orientação. E, em 65, o primeiro Campeonato de Orientação Militar. Então, um campeonato maior, mais abrangente. E a gente chega num exercício bem bacana para vocês.
Um item essencial para a orientação são os mapas. Eles são apresentações da realidade e ilustram de uma forma reduzida, uma determinada área ou um espaço. Qual a leitura que você faz referente ao mapa ao lado? Então, a professora trouxe aqui para vocês um mapa. Vocês vão observar esse mapa e tentar identificar, né, ver qual que é a leitura que vocês fazem desse mapa aqui. Nós já voltamos para falar sobre isso. Voltamos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz a leitura desse mapa, falar de alguns aspectos dele, tá? Então isso aqui vai auxiliar a gente nessa leitura. Então, geralmente, quando tem esse símbolo, que são os símbolos que são utilizados em todas as competições internacionais também, para que se eu estiver participando em outro país, os símbolos são os mesmos. Então, o triângulo de partida é onde vai iniciar a prova, né? O ponto de controle, que é onde você tem que passar, a linha balizada, final de pista, que é onde acaba, o ponto de água, onde você pode se hidratar, e as linhas de norte. Então, geralmente, eles colocam o norte para você saber ali com a bússola para onde você tem que ir. Vou voltar aqui no mapa de novo. Ó. Então, a gente inicia aqui, aí passa no ponto de controle 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até finalizar aqui depois do ponto de controle 8. Ó. Lembra? 2 círculos e a pontilhada. Aqui mais um exemplo. Ó. Aqui embaixo é como é entregue o mapa, né, para vocês numa competição, e aqui como você pode fazer esse caminho. Né? Então, mas você obrigatoriamente tem que passar por todos os pontos de controle. A gente vai ver sobre os pontos de controle, mas já adiantando, vocês vão ver sempre laranja e branco, já vão se familiarizando. Então, são esses pontos laranjado e branco aqui, alaranjado e branco da prova.
como eu disse, eu posso fazer esse caminho, como eu posso fazer esse caminho por volta da árvore, por exemplo. Aí você quem vai escolher o melhor caminho que você acha que seja viável. O mapa, o que é um mapa então? A gente falou sobre mapa, como a gente pode definir o mapa? Então o mapa é uma representação visual de uma região e são geralmente representações bidimensionais de um espaço tridimensional. Então a gente tem exemplos de mapas assim, desse formato, e daí a gente tem esses exemplos, esse exemplo também que é uma outra forma. Vocês podem ver que é praticamente o mesmo, porém aqui ele está em outro formato. Estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. E aí a gente já pode também caminhar, a gente sabe que tem aplicativos que a gente já pode caminhar, conhecer vários lugares do mundo através, né, dos mapas. Você vai lá, clica, vê onde tem o Street View e vou lá e vou conhecer aquele lugar. E também a gente tem mapas assim, que é uma planta baixa de uma casa, por exemplo. É como eu visualizo ela de cima, né? O banheiro, suíte, o quarto, né? O quarto, banheiro ali, sala de estar, hall. Então é como eu visualizo ela de cima. E com isso eu trago mais um exercício para vocês. Vamos trabalhar aí. A representação de um local por meio de um desenho feito à mão, o que é isso aqui? Isso aqui é um croquis, tá? Então a representação de um local por meio de um desenho feito à mão, sem um rigor cartográfico, é chamado de croquis. O que é o croquis, então? Eu fazer um desenho com a minha mão, eu fazer, né, com o que eu sei, com o que eu tenho de conhecimento, sem aquele rigor cartográfico. Agora vocês vão fazer um croquis que represente a sua residência e os pontos secundários. Professor, o que são pontos secundários? Então, por exemplo, farmácias, mercados, praças, tudo que tiver em volta e próximo da sua residência, você vai colocar no teu mapa, que na verdade vai ser um croquis. Então, trabalhem aí para a gente depois voltar a falar sobre isso.
retornamos. Então a ideia é que vocês desenhem da forma que vocês tenham desenhado, da forma que vocês acharem que tá legal. Não tem certo ou errado. O importante é vocês saberem se localizar. Então, principalmente com relação à casa de vocês, aonde vocês moram. Se quiser deixar esse mapa um pouquinho mais difícil, pode fazer ele mais aberto um pouco, fazer um caminho maior. Então, a ideia é que vocês tentem fazer e vocês entendam o sentido da orientação. É vocês se orientarem, saber se orientar vendo de um plano diferente, no caso aqui, vendo de cima. Tá? Então, aqui está o exemplo, como deixei, a escola, daí a panificadora. Professora, mas eu não escrevi, eu não fiz o desenho de um pão, eu escrevi panificadora. Ok, olhando eu consigo ler esse mapa, que esse mapa aqui, isso aqui é a panificadora. O hospital, o supermercado. Então, às vezes não precisa ser escrito, mas você consegue colocar um desenho que represente aquele local, é válido. A pessoa tem que pegar aquilo ali e entender e ler aquele mapa. Tá? Daí a casa da Maria, que no caso é a casa dela, e o que tem nas intermediações. Tá? Aqui um outro exemplo. Aqui foi um exemplo até de uma criança que fez. Olha só, aqui o rio, olha que legal, fez o rio aqui, estacionamento, a estação, fez até o campo de futebol, que deve ter próximo da casa, a prefeitura, um shopping ali, as lojinhas menores. Então aqui ele resolveu escrever. Mas às vezes, para quem conhece a região, de olhar o rio aqui, já consegue ver o desenho do hospital ali, o vermelhinho, já consegue identificar. Então, isso que é importante. É quando você pega um mapa na orientação, você tem que saber como ler esse mapa. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Existem cores de fundo. Lembra aquele primeiro mapa do primeiro exercício? Vocês devem ter identificado também que tinham cores de fundo. Essas cores elas têm um significado e o porquê estarem ali. Então, por exemplo, aqui, a grama, terra e campo de futebol é na cor laranja. O pasto, grama alta, é nessa outra cor. Árvores com terreno limpo, então são brancos. Mato leve, fácil de passar. Mato denso, difícil de passar. Mato muito fechado, muito difícil de passar. Então, a hora que você pega o mapa e já vê esse verde escuro, você já pensa, puxa, aqui é um caminho difícil de passar. Você vai escolher passar por ali? Às vezes não, às vezes é até mais perto. Isso são as pessoas que organizam, daí colocam o ponto de controle mais próximo, porém tem a dificuldade de se passar por esse lugar. Então você escolhe, eu vou passar para um lugar mais difícil e correr menos, correr um pouquinho menos, ou eu vou dar a volta por um lugar mais limpo, e chegar talvez antes que a pessoa está passando por esse lugar mais difícil. Então essa leitura de mapa é muito importante, tem que ser muito rápido na hora da competição. Aí aqui, árvores com terreno sujo, vassouras, várias árvores esparsas e lavoura e plantação. Então, a hora que você pega o mapa, geralmente quem pratica, quem faz, ele já consegue fazer uma leitura muito rápida disso e saber qual caminho que ele vai tomar para o próximo ponto de controle. Então, aqui, o exemplo disso aí que a professora acabou de dizer. Então, aqui tem o mato leve, fácil de passar, aqui grama e terra, aqui a lavoura, mato muito difícil de passar, denso, árvore, pasto e árvore de chão limpo. Então, eu recebo o mapa dessa forma. E vamos imaginar que a gente está aqui e a gente tem que chegar, por exemplo, aqui. O que acontece? Eu vou tentar passar por esse meio, que é um mato muito difícil de passar, ou eu vou dar a volta aqui por fora, por mais que seja mais longo do que aqui. Aí quem pega o mapa já faz uma leitura disso daí. E a gente vai chegar no terceiro exercício. Utilizando o mapa, o croquis que você fez no exercício anterior, lembra que vocês fizeram o exercício da residência e das intermediações. É hora de pintar com as cores de fundo o que acabamos de verificar. Então você vai pintar com as cores ali, a professora vai deixar aqui para vocês verem como que é o fundo, com as cores de fundo, aí na sua realidade, na sua residência, como é que funciona aí onde você mora. Tem gente que mora no meio rural, tem gente que mora no meio urbano. Então, aí é a sua realidade. Você vai pintar com as cores que dizem respeito à sua realidade. Já voltamos.
voltamos. Então, cada mapa deve ter ficado de uma forma. A professora, mas se eu não tenho nada disso, né? Não tem nem nada disso próximo no meu mapa. Então, daí você deixa, né? Deixa ele em branco mesmo. Mas a ideia é que você coloque lá, às vezes tem um campo de futebol, então pintou dessa cor. E vocês entendam isso. Isso é bem legal vocês entenderem. Porque a hora que você pegar o mapa agora, a próxima vez, eu tenho certeza absoluta que quando você pegar um mapa, que a pessoa fale que é um mapa de orientação, você já vai ver. Ó, essas cores de fundo representam isso, tá? E o que a gente viu nessa nossa aula de hoje? A gente viu a definição de orientação, o histórico, os símbolos de competição, sobre a sua prática. Nós vimos que tem 4 tipos de orientação, a gente falou sobre uma delas, que é a corrida, sobre os mapas e as cores do mapa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Paulo, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada, alunos, obrigada, professores, e até a próxima.